gratidão em seus átrios com hinos de louvor. Estou dizendo esta manhã que o Senhor nos deu. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz, Ele me faz feliz. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz, Ele me faz feliz. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Eu já sou feliz, eu já sou feliz, eu já sou feliz. Me alegrarei porque eu já sou feliz. Eu já sou feliz, eu já sou feliz. Me alegrarei porque eu já sou feliz. Oh, quão grande é o nosso Deus! Oh, quão grande é o nosso Deus! Os anjos lhe obedecem, céus e terra o adoram. Oh, quão grande é o nosso Deus! Oh, quão grande é o nosso Deus! Oh, quão grande é o nosso Deus Criador! Os anjos lhe obedecem, céus e terra o adoram. Oh, quão grande é o nosso Deus! Paz e graça do nosso Senhor, amados, a missionária Darlene, best, I don't understand the name. Muitos sejam bem-vindos, amados, conforme foram entrando, sejam bem-vindos. Louvo a Deus pelas vossas vidas, pela vossa salvação da vossa alma, em nome de Jesus e da minha. Senhor, graças te damos mais uma vez, estamos aqui, Senhor, reunidos em teu nome. Tu dizes na tua palavra, onde 2 ou mais estiverem reunidos em teu nome, tu aí estás. O que 2 ou mais concordarem na terra é concordado nos céus. Tudo aquilo que nós oramos, queremos ou partilhamos da tua palavra, que é espírito e vida, também é concordado nos céus e nos será concedido. Em nome de Jesus, Pai Santo, que nenhum de nós hoje saia daqui como entrou, mas saiamos, Senhor, cheios do Espírito Santo, saiamos cheios da sabedoria da tua palavra, do conhecimento do teu amor, e com força, com fé, Senhor, e vigor, para a tua glória, que teu nome seja glorificado em toda a área da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu clamo o sangue de Jesus sobre mim, sobre todos nós aqui dentro, em toda a atmosfera espiritual no lugar celestial. Eu clamo também o poderoso sangue de Jesus sobre você, quebra todo o jogo do inimigo em toda a atmosfera da sua casa. Eu clamo o poderoso sangue de Jesus, sangue de vitória, o sangue que nos resgatou da maldição da lei, o sangue que nos transportou do reino das trevas para o reino do amor do Pai, o sangue que rasgou o véu do pecado. Esse poderoso sangue eu clamo sobre mim, sobre você, e declaro que nós já somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, por aquele que deu a sua vida em nome, por cada um de nós, por todo o mundo, em nome do Senhor dos Exércitos. Nós já vencemos. Em nome de Jesus, nós já vencemos. Tem aqui um user que eu não consigo entender bem o seu nome, mas contudo eu oro para que todos que entrem entendam o português, porque eu prego em português. Amém? Se você tem a tua Bíblia, em nome do Senhor dos Exércitos, eu convido a trazer a tua Bíblia para você acompanhar a mensagem, porque se você não tiver a tua Bíblia, é um pouquinho mais complicado você seguir a mensagem pela qual estou a pregar, mas entretanto eu peço ao seu Santo Espírito, Senhor, a tua palavra diz em João 15, versículo 5, vós sem mim nada podereis fazer. Então, Senhor, eu peço ao seu Santo Espírito, vem nos ajudar, vem cooperar conosco, Senhor, vem ajudar os meus irmãos, Senhor, toca em cada um deles, Senhor, limpa os ouvidos, Senhor, unge os ouvidos, Senhor, prepara o coração para que seja um verdadeiro solo para receber a tua palavra, e não só ela vai e assenta ali, mas ela produza frutos para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o teu poder, Senhor, invade agora, Senhor, esta live, e a tua palavra seja exaltada, Senhor, seja recebida com amor. Tu dizes na tua palavra em Josué 1:8, não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medite nela dia e noite, para que possas fazer conforme a tudo quanto nela está escrito, para que prudentemente te conduzas e faças prosperar os teus caminhos. Assim eu oro para que a tua palavra seja assim recebida no meio de todos que forem entrando. Você prepara o teu coração para receber o poder de Deus, para receber
receber a palavra de Deus, que é espírito de vida, para ressuscitar dos mortos, e seja qual for a área que você quer que Deus ministre hoje, ore, toque, fale com Deus para que essa palavra vá e quebre o jugo do inimigo, quebre a barreira, quebre a muralha. Não importa a área da nossa vida, amados, nada é impossível para Deus. Deus é poderoso para poder libertar, curar, sarar, ensinar, corrigir, iluminar, livrar. É dele que vem o nosso socorro. Ele é o Criador, Ele é o nosso Criador. Ele sabe de que material somos feitos, Ele sabe daquilo que nós precisamos mais do que nós mesmos, amados. Nós às vezes cuidamos que sabemos aquilo que nós precisamos, mas não, às vezes nós oramos e pedimos a Deus isso: Senhor, dá-nos isso, dá-me isso, eu preciso disso, mas Deus nos dá outra coisa, porque Ele sabe aquilo que é preciso, né? Então Ele é o Pai, Ele conhece as nossas fraquezas, nossas limitações, nossos pensamentos, nossos sentimentos, as intenções de nossos pensamentos. Ele sabe o medir o nível do nosso sofrimento. Nós às vezes cuidamos que estamos em muito sofrimento, já não aguentamos, mas Ele diz: eu te levarei até onde eu quiser. Assim como Ele fez com Jó, Ele faz com todos nós, amados, porque nós somos a alma vivente. Nós queremos ser cuidados no nosso corpo, nós queremos ser cuidados no nosso ventre, nós queremos ser cuidados na nossa mente, mas Ele vê que nós precisamos é a da alma curada. Por isso é que ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então concentre-se na alma, amado, porque se não fosse o sustento, se ele não tivesse sustentado o Jó teria perecido só de olhar para o corpo, o estado dele. Um estado estava pele e osso e em ferida, em chaga. Se o Jó pusesse os olhos no problema dele, perdeu o filho, perdeu a mulher, perdeu a riqueza, perdeu tudo, perdeu amigos, se ele tivesse concentrado nisso, ele teria sucumbido. Mas como ele focou em Deus, Deus é o pastor da alma, Jesus é o pastor da nossa alma, e é Jesus quem o sustentou. Então, quando você vier buscar a Deus, amado, não preocupa com o que comer, com o que beber, com o que vestir, não preocupa com o problema que você tem. Nosso Deus é maior do que qualquer problema. Por isso eu adoro muito aquele hino, que esqueço o nome daquela cantora gospel, brasileira, quando ela abre a boca e entoa: quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Ele é grande, amados. Ele é bom, Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é majestoso, conselheiro, amigo, fiel, Deus forte, e não há igual a Ele. Então, quando você vier à presença dEle, entrar pelo menos nesta plataforma, você traga a sua alma. Traga o seu coração, traga a sua alma, traga a sua mente, traga a sua Bíblia, o seu bloco de notas, para você tomar nota do alimento para a sua vida. Nós muitas das vezes tomamos nota de receitas. Essa receita é boa, eu vou tomar nota, eu vou escrever. Eu era assim, eu vou escrever para poder fazer. Amados, no dia em que eu dei à luz a minha primeira filha, eu não quis comer de manhã. Quando era por volta do meio-dia, passava sempre a hora da culinária em Lisboa. Não sei se vocês lembram, aqueles que viveram em Lisboa, 1994 foi a altura em que ela nasceu, e eu não me apetecia comer nada, eu não sabia que estava na hora do parto, e entretanto eu vi a receita, estava passando na televisão a receita, bacalhau à flaviana. Bacalhau à flaviana. Eu disse, eu fui buscar um bloco de notas e a caneta, apreciei bem como a senhora fez do princípio ao fim. Bacalhau à flaviana, tomei nota, saí, não tinha muito dinheiro, tinha uns troquitos, mas bacalhau eu tinha em casa, tinha congelado. Descongelei o bacalhau. Enquanto ele ficou a descongelar, fui comprar a batatinha, fui comprar a salsa, fui comprar tudo aquilo que era preciso com aquelas minhas moedas para então fazer o bacalhau à flaviana. Então, depois de comer o bacalhau à flaviana, tive dores e fui ao hospital. Então isso foi porque foi desejo do meu coração, mas para carne, para o meu estômago. Mas, amados, quando nós tratamos com Deus,
Não venha pedir o que para comer, para beber, não. Venha buscar primeiro o reino dele para a tua alma. Alma salva, alma curada. Quando recebemos a palavra de Deus com sinceridade, com amor, com interesse, com reverência, desejando que Ele faça algo na nossa vida, amados, tudo o resto nos será acrescentado. Por isso é que ele diz: buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e tudo o resto será acrescentado. Não venha com a mão estendida para pedir dinheiro, para pedir, ai Senhor, um marido. Busque a Ele, busque a sua essência, a essência do seu amor, busque o seu poder, busque a sua bondade, busque a sua misericórdia, busque a sua fidelidade. Desenvolve uma relação com Ele. Ele vai acrescentar, Ele vai conduzir aquilo até que nós não pedimos. Ele vai nos dar, porque Ele vê que nós viemos a Ele de livre, espontânea vontade e com um coração contrito. Um coração contrito Ele não despreza. Quando nós viemos à presença dEle com um coração grato, reconhecemos o poder da cruz, reconhecendo o poder do amor dEle. Ele deixou tudo, despiu-se da sua glória, despiu-se do seu poder, despiu-se do seu trono, da glória junto ao Pai, e desceu ao mundo para vir conviver com os pecadores, vir provar o amor do Pai em nós, e também provou o amor dele por nós. Por isso é que ele disse: ninguém dá a vida ninguém jamais deu a vida pelos seus amiguinhos. Então, quando nós reconhecemos o amor dele e viemos com um coração grato, amados, não há nada que ele não faz por nós. Ele ama um coração grato, ele ama um coração agradecido, ele ama um coração contrito, ele ama um coração disposto a obedecer, ele ama um coração que está pronto para ser moldado, ele ama um coração que está pronto para ser usado por ele, ele ama um coração que está pronto a lhe dar lugar para que ele seja o Senhor. Então venha à presença dele nesta atitude. Então tudo o resto será acrescentado, amado. Tudo o resto será acrescentado. Nós somos crianças. Todos nós somos crianças, amados. Diante de Deus nós não somos grandes, nunca seremos grandes. Seremos sempre os seus pequeninos. Seremos sempre. Quando nós entendermos isso, amados, cada um de nós vamos moldar, vamos deixar que a palavra dele molde o nosso caráter. Quando nós entendemos que somos a verdadeira essência de nós, de ser humano, a alma é criança, é infantil, nós vamos viver aos pés da cruz. Como é que esta mensagem surgiu ontem, quando acabei de pregar, amados, e estava a falar com ele. Ele me levou a uma visão que eu tive dentro da igreja, no altar. Ele me levou a conduzir uma serva que teve cancro benigno na cabeça, foi operada, passou pelo vale da sombra da morte, e era uma pessoa que viveu conosco. Eu era criança ainda em Santo Tomé, ela cuidou de nós, e depois cada um cresceu. Ela viajou muito antes de nós para Portugal, mas andou nos maus caminhos. É uma pessoa excelente, amado, mas andou nos maus caminhos de bruxarias. Ela estava com um homem que era mais novo do que ela, mas era muito charmoso, e ele era disputado. E como ele era disputado por muitas outras, ele vivia com ela, mas ela sofria maus tratos, sofria abusos domésticos, mas como ela gostava dele, então ela fazia bruxaria para o reter. E a outra mulher com quem ele também tinha, fazia também bruxaria. E ela tinha viajado para Santo Tomé. Quando regressou, foi diagnosticada com esse cancro. Ela estava numa igreja, mas a igreja não é viva, mas os irmãos eram fantásticos, cuidaram dela o tempo todo, iam ao hospital, quando ela foi à casa, cuidavam dela. E então, no entanto, eu estava na igreja do Pai Pires, eu tinha me convertido, e Deus começou a usar-se grande e poderosamente de mim na área da evangelização.
e de profecia também, só que eu não entendia de profecia. Eu só falava e tomava nota e dizia, e disseram mais tarde que tudo que eu disse foi confirmado. Mas onde eu estava focada mesmo e acreditava que eu era evangelista, porque ganhava almas com facilidade. O Senhor cooperava comigo e até palavras saíam da minha boca sem eu, eu nem conhecia a palavra, amados. Eu não conhecia a palavra, mas a palavra saía da minha boca e quem colocava era Deus para resgatar almas. Em 3 tempos, Deus encheu a igreja, a igreja do Pai Pires, a igreja Maná do Pai Pires. E então, o que aconteceu? Eu organizei uma campanha de evangelização naquele bairro de Jamaica e ela esteve presente e foi aí que ela me contou a história dela. Mas como é que isso surgiu? Antes de chegar aquele dia, eu organizei uma campanha de evangelização onde eu comprei os livros. Comprei bastante livros do Jorge Tadeu, do apóstolo Jorge Tadeu, e fui ter com a minha irmã na Jamaica para ela me levar para pessoas que precisam de ajuda de Deus. Então nós fomos para umas casas, eu dei o livro e ficamos num prédio, dei a algumas pessoas e íamos embora. E ela me disse, não, falta mais uma pessoa, vamos, é tal pessoa. Então subimos o prédio e ela abriu a porta. E assim que ela abriu a porta, eu comecei a pregar. E eu pregava. Eu reparei que ela ficou assim, parecia uma estátua, com os olhos fixos em mim, mas eu reparei que ela estava deformada. Ela é muito linda, amados. Parava trânsito. De cabeça aos pés, do rosto, e tinha um coração também lindo. E eu vi que o rosto dela estava muito deformado, o rosto torto, mas não me deu para perguntar o que é que se passou com ela, nem nada. Assim que ela abriu a porta, cumprimentei-a e a palavra foi me saindo. Pá. Mamãe, não me pergunta o que eu falei. Só sei que o que eu me lembro, eu perguntei a ela, tu queres ir à igreja conosco amanhã? Ela disse, eu quero. Então eu combinei com ela às 8h30, fica lá da minha irmã que eu venho de carro buscá-la. Eu comprei um Jeep, o Nissan Terrano, naquela altura, só para ir buscar, para servir a Deus. E quando cheguei lá, minha irmã disse, Inês está aqui desde 8 horas. Ela estava ali a meia hora à espera de mim. E levei à igreja e fui acompanhando-a. Então, naquele dia que eu organizei aquela campanha de evangelização, eu falei de batismo, para encorajar todos aqueles que já tinham recebido Jesus para complementarem aquela aliança de sangue que entraram, agora são filhos, então tem que cumprir os requisitos como um complemento da salvação. E ele então apareceu e fez muitas perguntas e disse, então, eu quero batizar de novo, porque ela já tinha sido batizada naquela igreja, mas desde que comecei a falar do evangelho, que Deus, amados, é Deus quem põe a palavra na boca para ir de encontro à necessidade dela, porque é Deus quem a conhecia, né? E então ela recebeu este amor de Deus. Então ela disse, não, eu quero começar tudo de novo com Deus. Então ela começou mesmo tudo de novo, amados. E no dia do batismo, quando foi batizar, quando saímos, ela disse, eu sinto-me leve. Eu disse, então, os demônios foram afogados, tu começaste uma nova vida. Claro que o pecado saiu, então o pecado é uma carga pesada que nós temos, as costas, então agora não tens aquilo, Deus removeu, agora é mais uma nova criatura. Então fomos, no dia seguinte, eu fui buscar à tarde para fazer os cursos. Ela, olha, amados, nunca vi, até agora, tenho muitos são fiéis debaixo da minha autoridade, muitos têm sido fiéis, mas eu ainda ouso dizer com toda a confidência, em momento nenhum nunca acompanhei ninguém tão fiel a Deus, tão obediente, tão submisso como esta senhora. Tudo o que eu dizia para ela fazer, ela fazia. Não se diz não se diz eu vou fazer. Ela foi obediente e submissa em tudo, amados. E grande galardão o Senhor deu. E entretanto, ela fez o curso à tarde. Então, no dia seguinte, era domingo, íamos então para receber o diploma.
de batismo e Santa Ceia, pronto, aquilo que o pastor faz para então honrar a Deus e honrar aquele que entregou a sua vida a Deus. E quando eu fui buscar, no domingo, eu acordei muito mal disposta, amados, mas ninguém me fez nada, não tinha nada, mas de repente eu só chorava. Não sei porque eu fui à igreja de manhã, às 8h45, assisti a reunião de manhã e mas antes de ir, orei muito a Deus e quando cheguei à igreja, o apóstolo normalmente ele falava para todos nas nações, aquilo que ele falou, eu tinha honrado a Deus. E aquilo tocou muito o coração. E então, quando eu acabei de assistir a reunião e fui para casa para chegar às 10 horas para ir buscá-la depois. Mas eu só chorava. Não me perguntem porquê. Só chorava, só chorava, só chorava. E dei-me conta que passou a hora. Então saí, agarrei no carro e fui buscá-la. Quando cheguei para ir buscá-la, não a vi. Porque eu cheguei cheguei cerca de 20 minutos atrasada. Ela foi procurar por mim numa outra entrada. Mas eu então fiquei ali e disse, ai Senhor, eu peço perdão, Senhor, se essa serva foi ir para casa, faça-lhe voltar. Mas eu vi ela a vir e ela veio, ela chegou perto de mim e disse, eu pensei que não vinhas mais, eu estava tão preocupada, mas ainda bem que vieste. Então, como eu estava a ouvir um hino, que eu gostava muito, que eu gosto muito até os dias de hoje, eu louvo muito e gosto muito deste hino. Ela assim que entrou no carro, eu pus o mesmo hino e eu disse, olha, eu agora vou dedicar este hino a você. Agora tu também passas a ter esse hino, é também para ti. E nós fomos no carro a cantar este hino, amados. E não é que nós quando chegamos à igreja, passados uns minutinhos, já tinha passado o louvor, já tinham honrado, e então estava a preparar para entrar na área de adoração. E eis que este hino mesmo é que cantam. Exatamente este hino. Os anos que passaram e eu chego à conclusão. Vou cantar este louvor para abençoar teu coração. E quando olho para trás e vejo que hoje estou de pé, só para me lembrar quão bom tu és, só para me lembrar quão bom tu és. Como posso eu esquecer, sempre que me deste a mão, os caminhos que abristes no meio de aflição? Contigo eu não tenho medo, estou segura, eu tenho fé, pois eu sei que tu és bom. Quão bom tu és, pois eu sei que tu és bom. Quão bom tu és, quão bom tu és, Senhor Jesus. Quão bom tu és, Senhor Jesus. Teu amor não tem fim, tu és tudo para mim. Teu amor não tem fim, tu és tudo para mim. Eu também dedico essa música a você. Agarra nela e ore a Deus e declara-se para Ele. E quando eu ouvi, e a pastora que cantava, ela era levita, a chamada dela é mesmo levita, mas ela tem uma voz de roxinola, amados. O hino em si é lindo, é poderoso e ministra o nosso coração quando nós temos intimidade com Deus, quando nós temos relação com Deus, os testemunhos que temos, livramentos e tudo aquilo que Ele faz por nós. O coração estava tão grato, amado, que a voz dela deu uma conotação a cada palavra, tocou-me muito, amados. E assim que eu ouço, ela começa a cantar. Eu viro-me para a senhora que eu estava a acompanhar. Ela vira-se para mim como, olha, é o nosso hino, vamos louvar ao Senhor.
E quando eu começo a louvar, eu sinto alguém abraçar-me, amados, mas abraçou-me forte, mas com muito carinho, com uma proteção e um amor. Senti o braço no meu ombro e apertou-me assim. E eu então também apertei, mas eu já estava ali aos pés da cruz, amado. Eu já não era, eu estava aqui carne, mas o meu espírito, o meu coração, a minha mente já não estava mais ali com ninguém. E então fui louvando, adorando. Mas eu ouvi o bispo dizer: todos aqueles que tenham um motivo para agradecer a Deus, venham agradecer ao altar de Deus. Então eu disse a ela: vamos, e fomos. Chegando ali, amado, eu estava mesmo a pé da cruz. Eis que eu tive uma visão. Eu nunca tinha tido visão nenhuma. Aliás, eu nem sabia que isso era uma visão. De repente, eu vejo-me sentado, vejo um homem sentado numa cadeira imponente, todo ele de branco, cabelos brancos, amados, barbas brancas, mas ele é lindo. Os olhos eu não me lembrava, já não me lembrava com meus olhos. Como ele me fez lembrar desta visão ontem, ele me disse: os meus olhos eram brancos, Ana. Aí eu escrevi: os meus olhos eram brancos, Ana. E eu disse: ai, Senhor, o Senhor está-me a mostrar, está-me a fazer lembrar desta visão. Aí já não me lembro, eu lembro dos cabelos, eram compridos, longos, brilhantes, brancos, a barba comprida, branca, e ele tinha um cajado na mão. E eu estava sentada no chão, abraçada aos pés, e ele tinha esta mão na minha cabeça. E eu estava sentada no chão, abraçada aos pés, assim mesmo, com as mãos a passei pelo meio da perna, deitada a cabeça, e ele tinha mão na minha cabeça, assim, e com o cajado na mão, numa cadeira bem oponente. E eu disse: ai, Senhor, eu lembro-me de tudo, mas eu não me lembro dos teus olhos. E ele disse: meus olhos eram brancos. Eram brancos. Ali é como ele apareceu. E eu estava ali fixo naquela visão, amados. Eu me lembro que uma serva, como eu era presbítera, o altar ficou cheio. Então, como presbítera, é suposto eu ir ajudar aos outros. E ela veio me tocar para eu ajudar. Eu me lembro, amados, como se fosse hoje. Eu dei-lhe uma olhada, porque eu estava aos pés da cruz. Eu não estava mais aqui. E quando eu dei ela essa olhada, muito má, eu vi, amados, eu me lembro como se fosse hoje. Ela encolheu-se e fez assim e saiu. E saiu. Mais tarde, ela depois entendeu. E então eu vi, e passado algum tempo, eu caí no chão. Amados, não me lembro, eu não conseguia me segurar os pés, comecei a tremer. Eu me lembro que eu comecei a tremer, fiquei sem forças nas pernas e caí dura. E fiquei ali. Todos saíram do altar. Eu queria sair, mas eu não conseguia me levantar. Então veio o outro presbítero, ajudou-me a levantar, a sentar bem ali. E eu já estava a ficar envergonhada, porque eu queria mesmo sair, ir para o meu lugar, mas eu não conseguia, as pernas não tinham forças. Não tinham força. Mas ele então ajudou-me a pôr-me no lugar. E eis que o bispo então mandou-nos, acabou a ministração, o bispo, já que tinha acabado, o bispo mandou-me, mandou toda a igreja abrir Lucas 5, a pesca maravilhosa, para falar acerca de leis de prosperidade financeira para recolher as finanças. E neste momento, qual era esta serva? Ela tinha problemas, a operação afetou-lhe os olhos. E ela estava cega de um olho. Os médicos então deram-lhe uma lupa para ela ver com a lupa, porque os óculos não havia óculos nenhum para ela. Ela tinha que ler com a lupa. Então a lupa era pequena, redonda, e ela tirou a lupa para ler a Bíblia. E havia outra particularidade: ela não conseguia andar com firmeza e com confidência. Porque ela dizia que quando ela dava um passo, parecia que ela estava caindo num buraco fundo. Ela ficou deficiente mesmo, muito deficiente. Uma senhora linda, com tudo bem. Olha, Deus quando faz, Ele faz mesmo bem. Nós somos maravilhosos, nós somos obras e feituras das suas mãos. Mas ela ficou deformada, tinha um corte de toda a cabeça ali todo, não é? E afetou-lhe os olhos e a boca entortava. E ela, quando andava, ela tinha que andar muito devagarinho, porque ela dizia que ela parecia que cada vez que dava um passo ia cair no fundo, num buraco fundo.
E quando ela começa, ela tira a lupa para então começar a ler, a lupa cai. E eu disse, eis, agora como é que vais ler a Bíblia? Eu então agarro na lupa e eu vejo que a lupa partiu-se em dois, amados, em dois bocados iguais. Não fez, nem, não riscou o vidro nem de um lado, nem do outro. E ficou dividido. E pareceu que foi tirada uma medida igualzinho, os dois lados eram iguais. E eu disse, oh, puxa, e agora como é que vais ler a Bíblia? E a irmã que estava atrás disse, pois, essas fábricas agora é tudo assim a correr e um vidro desse tão grosso não é suposto cair no chão e partir. Mas partiu, porque era mesmo muito grosso. Não era suposto partir, mas partiu-se. E tentei então colocar, mas não consegui. Ela me disse, dá-me um lado, uma parte, eu vou tentar ler. E então eu fiquei a olhar para ela. Eu disse, como é que vais ler só com esse bocadinho? Ela disse, eu vou tentar. Eu vou tentar porque eu quero mesmo ler a Bíblia. E então ela, com a Bíblia assim, com aquele bocadinho, eu vi ela fazer assim. E ela tirou a lupa e ela fez isso. Então, acompanhar, amados, acompanhem, que isto é poderoso. E ela fez isso. Ela volta a olhar, e eu estava a olhar para ela. E eu disse, mas como eu vejo ela. Ela tira a lupa, olha, e ela faz isso. E eu perguntei, o que é? Ela me disse, Naná, eu estou a ver. Eu disse, hã? Ela, para certificar, ela volta a ver. Ela tira, lê, e ele olha assim. Ela volta outra vez a pôr. Ela tira, lê, e ela faz isso. Ela disse, agora ela falou com força, Naná, eu estou a ver. Amados, foram estas palavras que eu disse, opa, porra, Inês, tu não brinques comigo. E ela disse, Naná, eu estou a ver. Amados, eu dei um grito na igreja. eu dei um grito tão grande. Ela também gritou. Nós já nos abraçamos. Nós já chorarmos. Ai, ai, ai. O Deus é fiel. Ai, 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 ai. Foi um milagre poderoso. Mas afinal não foram só um milagre. Foram dois milagres, amados. Porque eu, desde o dia que me converti, eu queria... eram muitos testemunhos, pessoas que estavam na cadeira de rodas andavam, milagres ali, milagres ali. Eu disse, puxa, todos têm milagre, mas eu só que não tenho milagres. Ai, Senhor, e eu orava, eu dizia, Senhor, puxa, Senhor, dá-me um milagre, eu quero ver um milagre. A todo tempo eu já tive milagre. Quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, amados, é milagre. Mas eu não vi isso. Eu quero ver o milagre. Aquele milagre do boom. Aquele que eu chamo de boom. Eu quero ver o milagre. Aqueles que eu ouvia. As pessoas davam testemunho. Que Deus curou aqui. Que Deus livrou aqui. Este milagre, para mim, é que é milagre. Eu quero ver este. E naquele dia aconteceu. E eu gritei porque Deus me deu o meu milagre do boom. Eu tive um milagre. Eu vi que ela não podia ler sem lupa e ela estava a ver com ou sem a lupa. Então ela gritou porque ela já não vai usar a lupa porque Deus ouviu as preces dela. Deus é fiel. E ela diz, Naná, e quando eu saí, quando percebi, a igreja ficou parada, todo mundo assim, espantado. Eu então fiquei envergonhada. Eu disse, ai, Inês, ai. Então fui à casa de banho chorar na casa de banho. Quando saí, eu limpei os rostos, vim mais composta. Estava todo mundo à espera de mim para eu explicar o que aconteceu. E ela também estava ali. E ela veio e deu-me um abraço. Ai, Naná, obrigada. Tu sempre me disseste desde o princípio que Deus é fiel. Obrigada por me ajudar. Obrigada por fortalecer a minha fé. Eu acreditei em tudo. E agora eu recebi o milagre de Deus. Eu já não vou precisar de lupa. Eu já estou a ver, eu estou a ver. Eu disse, não fui eu. É a tua fé. É a tua fé que te salvou. A tua obediência. A tua submissão. Amados. E então ela depois foi convidada para dar esse testemunho na televisão da Manassate e tudo. Mas, amados, isso é para vocês verem o quê? Qual é o propósito pelo qual eu contei esse testemunho. Quando eu me vi aos pés da cruz, eu era uma criança. Deus me fez lembrar isto ontem.
Ontem, era de madrugada, quando acabei de pregar, era 1h pouco, não foi? Ele me fez, tu submeteste, tu humilhaste, por isso é que estás hoje aqui. E então ele me levou, ele me deu esta visão, para eu me lembrar desta visão, e me deu este versículo. Você abre a tua Bíblia em Mateus 18. O maior do reino dos céus. Amados, nós realmente não fomos uma criança. Eu estava ali aos pés da cruz. Eu era uma criança sentada no chão, aos pés de Deus. Abracei a perna dele e ele com a sua mão na minha cabeça assim. E eu agarrada aos pés, encolhida no chão. Amados, encolhida no chão, agarrada aos pés de Deus. Assim. Nós somos uma criança, amados. Nós somos uma criança. E por isso é que Jesus disse, naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles. E disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Estão a entender, amado? Isto para mim foi poderoso. Como aquela visão que ele me deu, eu guardei como um privilégio que ele me deu. Ele me deu para que eu saiba que ele me ama, para que eu saiba que eu sou preciosa, para que eu saiba que todo o esforço e sacrifício que eu estava a fazer pelos jovens, na altura eu era pastora de jovens, mas eu servia em muitos departamentos, eu servia na igreja infantil, eu era líder do departamento de batismo, eu era líder do departamento de cursos, eu ajudava no departamento de homens e senhores de negócios, eu estava no louvor, eu estava em todos os departamentos, quase todos os departamentos, e eu tive a indicação é que eu estou bem, tudo aquilo que eu estou a fazer, ele recebeu, ele está a receber e que ele me ama. Para mim, aquela visão só foi isso, mas não. Hoje, amados, passado muitos anos, esta visão foi dada em 2004. Em 2004. Olha hoje, o dia que é, os anos que passaram, amados. Os anos que passaram. E ele está-me a trazer esta visão para explicar-me a verdadeira interpretação daquela visão. É que aqueles que não forem como uma criança, aqueles que não converterem o seu coração, não entrarão no reino dos céus, não chegarão aos pés da cruz. Não chegarão aos pés de Deus, amados. Entrar no reino dos céus é estar com Ele, é estar junto dEle, é viver para Ele, é continuar a adorá-lo, é continuar a servi-lo, é continuar a ser uma criança obediente, inocente, não porfia, não argumenta, não refila, não contende, não desobedece, não ensoberbece. É isso, amados. E disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes, se não deixarmos que a palavra entre em nós, se não deixarmos que a palavra mude o nosso pensamento, a forma de pensar, mindset, o nosso pensamento negativo, ignorância, altivez, o orgulho, desce o coração. Se nós não deixarmos que nosso coração endureça para ser rebelde diante de Deus, para nos constituirmos sacerdotes diante de Deus, como Jonas foi, como o povo no deserto foi, questionando a Deus, questionando o amor de Deus, quando Ele sabe tudo, Ele quem nos criou, é Ele quem prepara o caminho, Ele é o princípio, Ele criou todas as coisas, Ele é o meio, Ele moveu o céu, a terra, debaixo da terra, para enviar o Filho, Ele é o fim
o filho virá a segunda vez. Enquanto nós não convertermos o nosso coração para deixar que a palavra se faça luz, para deixar que a palavra nos guie, nos elimine, para deixar que a palavra nos cure, nos liberte, nos regenere, nos santifique, nos transforme o coração de pedra em coração de carne, para que o Senhor possa moldar como um vaso de honra. Amados, um vaso de honra é aquele que o oleiro amassa, ele molda até estar do jeito dele. Um padeiro, quando está a fazer massa, amado, ele quer fazer a massa, ele quer fazer um pão de uma forma. Enquanto o pão não estiver na forma, no formato que ele quer, na medida que ele quer, ele não para de amassar. Ele vai amassando e vai batendo pô. E ele então faz a forma. Ele tira um bocadinho, põe ali. Ele vai, há outros até que usam a balança para medir o peso. Assim Deus faz conosco, amado. Nós somos moldáveis se nós quisermos, se nós deixarmos, entregarmos na mão dele como uma criança. Uma criança, se aqueles que têm filhos sabem como é uma criança faz aquilo que nós quisermos. Se nós a disciplinarmos, porque há muitos filhos que ficam sem disciplina. Os pais não disciplinam, então são filhos quem governam os pais. Mas o verdadeiro filho é aquele que reconhece o pai como o seu tutor, como o seu educador, como responsável por ele. Então Deus é responsável por nós. Foi ele quem nos fez. O pai é aquele que faz o filho. A mãe é aquele que faz o filho. Os dois trazem o filho ao mundo. Então foi o pai quem nos criou. Foi ele quem nos trouxe ao mundo. Nós vamos refilar com ele por quê? E a todo tempo nós queremos que os nossos filhos se sujeitem a nós. A todo tempo nós queremos que nossos filhos nos obedeçam. Não é ou não é? Temos que ser exatamente como nós queremos que os nossos filhos sejam para conosco, nos obedeçam, nos sujeitem, nos honrem, nos respeitem, cooperem conosco em tudo. Assim, nós temos que ser para ele, amados. É igual, não há diferença. Porque um pai que ama, ele cuida, ele quer o bem do seu filho. Mas aquele filho que beneficia do verdadeiro amor do pai é aquele que obedece, é aquele que se sujeita. E aquele que obedece e se sujeita é aquela criança que tem disciplina. É aquela criança que conhece a voz do seu pastor, ouve, reconhece e obedece. Então, estes estarão aos pés da cruz. E, portanto, aqui no versículo 4, portanto, aquele que se tornar humilde, como esta criança, Jesus ainda continua a dizer aos discípulos, a ensinar os discípulos o valor e o poder da humildade. Portanto, aquele que se tornar humilde, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta criança a mim me recebe, este também é maior no reino dos céus. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, já viu como é que eles nos chamam? Eu estava ali aos pés da cruz, amados. Ele é grande. Ele é grande, soberano, majestoso. E eu ali, sentadinha no chão, encolhidinha, mas agarrada aos pés dele. Ai, Senhor, eu preciso de ti. Eu dependo de ti. Não tenho mais ninguém além de ti. A rogar o favor dele. A rogar o amor. A rogar a proteção. A pedir socorro. Ali com o pé, com a cabecinha encostada no pé dele. E a mão agarrada ali. Não me deixe. Eu é que estava agarrado, amado. E então ele tinha a mão na cabeça. Sossega, criança. Eu estou contigo. Sossega, meu amor. Eu não te desampararei, não te deixarei, não te desampararei. Não é isso que o pai faz ao filho. Fique quieta. Shhh. Já passou. Vai tudo correr bem. Mas eu estou ali agarrada. Ai, meu pai.
Temos que ser crianças, amado. Se você quer vencer, deixa Deus cuidar de você. Não importa, por mais riqueza, não importa que você tenha toda a riqueza do mundo, amado. Se você não tiver um coração humilde e manso, você não entrará no reino de Deus, porque o teu dinheiro não compra nada lá em cima, compra tudo aqui na terra, mas não compra salvação e vida eterna lá em cima. Não compra o amor de Deus. Nosso dinheiro não compra o amor de Deus. O nosso dinheiro não compra o poder de Deus. Nosso dinheiro não compra a salvação. O nosso dinheiro não compra a humildade e mansidão. O que compra a salvação e vida eterna, o que compra o amor de Deus, o que compra a benignidade, a bondade, a paciência, a longanimidade, o poder de Deus, é humildade e mansidão. E este é o caráter de Deus, de Jesus Cristo. Ele como filho, ele veio e nos ensinou. E ele também nos disse que ele é humilde e manso para com o Pai. E onde é que nós vemos isso, amado? Abra a tua Bíblia em Mateus, é um bocadinho mais à frente, 11, não, atrás, não feche essa página, um pouquinho atrás. Mateus capítulo 11, versículo 28. Exatamente, está aqui. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E é onde eu estava, amado. Eu estava ali, cansada, oprimida, frustradinha, desesperada, nada dá certo. Mas eu não parava de pregar o evangelho. Amados, eu às vezes não tinha dinheiro para pôr combustível. Saía para ir buscar pessoas para trazer à igreja. Não tinha combustível no meu carro, mas eu ia e voltava. Eu ia às vezes para Cruz de Pau, sem combustível. Ele no vermelho ali, ali bem o vermelho colado. Quando o meu carro está no vermelho colado, ele já não arranca. Mas eu disse, Senhor, eu preciso de buscar essa ovelha. Ai, Senhor, entra, Senhor, com o teu poder. Eu ia para Cruz de Pau, pegava as pessoas, ia para Fogueteiro, agarrava outro grupo, levava para a igreja. Quando acabava, voltava a levar as pessoas para Cruz de Pau, para o Fogueteiro, ia para casa. Às vezes, quando estava a chegar a subida da minha casa, ele já fazia assim, vum. Mas eu chegava, encostava e ficava ali. Deus sempre me ajudou, amados. Ele sempre. Por isso que você pode me chamar fanática, não importa. Eu sei quem Ele é. Eu sei o poder do meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Não importa aquilo que você me diga, eu vou ficar firme, porque eu sei quem Ele é. Eu já tenho experiência. Ele já me mostrou quem é Ele. Ele me levou aos pés dele, amados. Deu o privilégio de ter a visão. Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Quem me separará deste amor? Quem me arrancará essa visão, amados? Aquilo que Ele me deu o privilégio de ver. Eu oro para que o Senhor te dê o privilégio de ver, amado. Somente seja fiel a Ele. Somente seja obediente. Seja manso, humilde. Cumpra a palavra. Quer na perseguição, quer na tribulação, quer na enfermidade, quer na pobreza. Confia, amado. Confia nele. Ele vai sempre nos surpreender. Ele me surpreende, amados, aos anos que Ele me chamou, que eu estou dentro da vontade dEle. Ele sempre me surpreende. Ele tem sempre uma coisa nova. E eu estou sempre maravilhada. Eu pareço uma criança, amados. Eu às vezes digo, Senhor, eu não sei porque que o Senhor me chamou para essa posição, porque com quem eu gosto de estar é a juventude. Eu gosto muito de estar com os jovens. É o meu ministério. Eu gosto de estar com as crianças. Por aí eu posso brincar. Eu posso ser séria, mas eu também posso brincar. Mas com adultos já não.
O Senhor me chama para a apóstola dos gentios. Eu já não posso brincar. Já não posso sentar no chão como eu sentava com os jovens. Já não posso dar cambalhotas com as crianças. A gente corre, a gente brinca, a gente senta no chão, a gente puxa dali. Já não posso fazer isso com adultos. Disse o Senhor, por que o Senhor me colocou nesta posição? Mas é Ele quem sabe. Não é? Ele sabe todas as coisas. Nós só obedecemos. É o poder de Deus para a nossa vida, a obediência. Então está ali. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Por isso é que ele ensinou humildade aos seus discípulos. Porque é uma virtude dele, é o caráter dele, é o perfil dele. E é assim que ele agrada ao Pai. Porque o Pai também tem essa característica, amado. Deus é humilde. Porque se Deus não fosse humilde, ele não teria perdoado o Adão e Eva. Ele não teria, sabe por quê? Porque é mais fácil aniquilar o Adão e Eva, apagar, fazer desaparecer o Adão e Eva e criar o outro. Porque ele pode, amado. Ele pode. Ele podia perfeitamente matar o Adão e Eva e pôr o outro, fazer o outro Adão, fazer outra Eva, imaculado, santo, e vigiar, assim como ele pôs anjos, querubins no jardim do Éden para que o Adão e Eva, depois de serem expulsos, não voltarem, não entrarem. Ele poderia ter matado o Adão e Eva, ter morto os dois e ter feito um outro Adão e Eva e ter posto querubins para que Satanás não voltasse a tentar a criação de Deus. Mas eu acredito que ele, quando viu, ele já era amigo do Adão e da Eva. Ele fez essas duas criaturas e ele já era amigo deles. Então eu acredito que ele moveu-se de íntima compaixão. Ele não podia ficar perto do Adão e Eva. Ele teve mesmo que expulsá-los e pôs um véu para separar do pecado, porque o pecado fere e afronta a santidade e a soberania de Deus. Então ele pôs esse véu que o separou, porque o pecado separa-nos de Deus. Mas ele não deixou de cuidar do Adão e Eva. O Adão e Eva ficaram nus depois de pecar. Ele não expulsou Adão e Eva nus da presença dele. Ele os cobriu. Isto é amor, amados. É o Pai que cuida. Ele é o Criador. Ele ali, ele provou o quanto ele amava estas duas criaturas. E quando eles tiveram estes dois rebentos, o Caim, quando teve aquela onda de mistura de emoções que é maldição hereditária dos pais, não é? Deus viu e Deus corrigiu. Por que te caiu o semblante lá em Gênesis 4? Por que te descaiu o semblante? Porque Deus atentou para as ofertas do amor do Abel e não atentou para as ofertas casuais, random dele, não é? Ele escolheu ofertas para Deus, mas não foi com amor, com singeleza do coração, como o do Abel. Então, porque Deus sonda os corações, as intenções dos nossos corações, dos nossos pensamentos, e ele viu as intenções dos pensamentos do Abel. Ele deu aquelas ovelhinhas com amor. Escolheu para o Abel, no meio de todo aquele pasto, ele achou aquela ovelhinha a melhor de todas e deu ao Senhor o melhor que ele tinha. Era como se ele estivesse a dar para ele mesmo. Se fosse para mim, eu escolheria esta. Escolheu com amor e foi dar a Deus. O Caim, ele também era lavrador e no meio de tudo que ele tinha, ele não teve cuidado de fazer uma escolha com amor, não foi preciso, não entrou em detalhes, não foi minucioso. Então Deus é um Deus organizado, Deus é um Deus de detalhes, ele é um Deus minucioso, ele é perfeito. E ele viu a atitude do coração dos dois e mediu. E viu que
e atentou para o do Abel e não o do Caim. E então o Caim ficou com ciúmes, ficou com inveja deste amor. E Deus viu logo pela atitude dele e chamou-lhe a atenção. Deus disse: por que te descaiu o semblante? Se tu tivesses feito o mesmo, eu não atentaria para o teu presente, mas como não, então é o mal que eu vi. E eu te dei poder para que tu tenhas o autodomínio sobre o sentimento que tu tens. Mas o Caim não foi de modas, não ouviu a correção de Deus, não ouviu a instrução de Deus. E o que aconteceu? Deu lugar ao inimigo. O inimigo então usou-se dele e matou o irmão. Deus poderia ter ter aniquilado a Eva e teria poupado a morte do Abel, que Deus amava o Abel. Deus amava os dois, mas claro que atentava mais para aquele que mais ama. Aquele que mais ama, amados, é aquele que mais obedece. E aquele que mais obedece, Deus perdoa mais os seus pecados. Aquele que se submete, Deus perdoa mais os seus pecados e Deus quer mais estar próximo. Deus se aproxima mais daquele que obedece e se sujeita. Esse que obedece e sujeita a Deus tem o coração contrito. E um coração contrito Deus não menospreza, Deus não despreza, Deus atenta para esse coração, para que Deus supra a necessidade, para proteger, para ungir, inclusive, para colocar num alto retiro e dar uma missão específica, uma missão especial. Então, Deus, ele é humilde. E para provar mais a humildade, que Deus é humilde, amados, Deus poderia ter feito um anjo específico para ir à Rua de Cruz. O que vocês acham? É o meu argumento, é a minha interpretação. Você pode ter a tua, mas a minha é esta, que se Deus não fosse humilde, ele não teria enviado o seu Filho único para descer à terra e conviver com os pecadores, para passar por aquilo que ele passou. Ele teria feito um outro anjo. Ele pode. Ele é todo soberano, poderoso, majestoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, em toda a sua glória, majestade, força e poder. Ele poderia ter feito outro, mas ele preferiu enviar o seu filho. Vai, filho, e mostra-lhe quem sou eu. Prega-lhes a verdade daquilo que eu sou. Mostra a todos aqueles que crerem em ti quão bom, quão misericordioso eu sou, se me receberem, se tornarem-se para mim, se obedecerem, se também deixarem que eu molde o caráter para serem parecidos comigo. Ele é assim. Deus é humilde. Jesus poderia ter argumentado com o Pai. Aí não, Pai, assim como tu disseste, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, podemos fazer um outro homem e enviar. Mas ele disse: não, Pai, tu sofres por causa de cada uma dessa criatura. Eu vejo o teu sofrimento. Eu entro em pacto de aliança de sangue contigo. Eu vou. E ele veio. Em nome do Pai. Ele veio. O Filho veio. Provou esse amor por mim, por você. Então, o que você está disposto a fazer hoje, amado? Por aquele que veio, que te amou. Amou o Pai e te amou a ti e a mim. O que você está disposto a fazer? O Filho humilhou-se perante o Pai. O Filho deu lugar ao Pai para vir tratar contigo, para que nós então voltemos a reunir ao Pai. O que você está disposto a fazer, amado? O que? Fala com você, fala com Ele. Você está disposto a pagar o preço da humildade? Porque sem a humildade, sem mansidão, você não vai subir. Porque o Pai é humilde, o Filho é humilde. O Espírito do Pai e do Filho que Ele enviou, Espírito Santo, Ele é humilde. Ele fala de mansinho. Ele é sensível. Ele é perfeito. É minucioso. É organizado.
é pontual, é fiel. Se você não der lugar a Ele, se você não for humilde, você não vai ouvir o Espírito Santo. Se você não for manso, você nunca vai receber a instrução. Porque para você ser humilde, você precisa de determinar. Não, eu quero ser corrigido. Eu preciso de Deus. Sem Deus, eu não sou nada. Eu dependo de Ti, Senhor. Eu preciso, ajuda-me, Senhor, na minha fraqueza. Ajuda-me, Senhor. Quando nós determinamos assim, amados, nós podemos estar na lama. Nós podemos ter o pior pecado de todo mundo. Mas quando nós determinamos, chegou. Eu reconheço que eu nada sou. Ele é tudo. Eu vou me sujeitar. Então vamos crucificar o nosso coração para deixar Ele trabalhar em nós. Para deixar Ele trabalhar em nós. E quando Ele trabalha em nós, amados, vai doer. Dependendo do tipo de pecado que cada um de nós tem. Todo pecado é pecado. O salário do pecado é a morte. Não há distinção. Mas quanto mais pecado tivermos, a carga é mais pesada. Quanto maior a carga é, amados, quer dizer que a nossa alma está em gangrena. A ferida é grande. A ferida do pecado. O pecado é uma enfermidade. A enfermidade é grande. E então vamos ter mais dificuldade a enfrentarmos a palavra. Vamos ter dificuldade. Por isso é que muitos não ficam na igreja. Por causa dos seus pecados. Você precisa determinar que quer Deus. Você precisa determinar que só com Deus você vai vencer o pecado. Assim como nós determinamos, não, eu estou doente há tanto tempo. Eu preciso ir ao médico. O médico precisa de me dar o medicamento. Senão eu vou morrer. Com o médico fazemos isso, não é? Para curar. O médico cura o que, amados? Corpo. Mas a alma, o médico não cura, amados. A alma, o estado da alma, o médico não cura o pecado. O médico cura a doença da carne, mas não cura a doença da alma. A doença da alma é pecado. Envolve o caráter. O caráter tem que ser moldado. Temos que determinar e mudar. E só Deus é poderoso para nos mudar. O homem não muda o homem, amados. Nem que o homem ponha todos os discípulos que... Vamos começar por Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi crucificado. Mas antes disso, ele foi massacrado. Ele foi torturado, foi injuriado, foi humilhado. A tudo aquilo que vier à tua mente, nosso mestre passou. Mas quem é que impediu de cumprir a vontade do Pai? Ninguém. Ele foi até o fim. Até mesmo na rua de cruz, ele perdoou. Ele disse, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Por quê? Porque não era o corpo que estava de serviço, era a alma que estava de serviço. Era o espírito que estava de serviço. Quando nós entendermos isso, amados, quando nós entendermos que não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo de Deus, nós reverenciarmos o Espírito Santo de Deus, então aí damos lugar a Deus. E não vai ser difícil vencer o pecado. Não vai ser difícil vencer a morte espiritual. Quando nós entendermos que é pelo Espírito, nós vamos dar lugar a Deus muito fácil. Não importa que a palavra esteja a doer, mas vamos aguentar. É espiritual. Eu preciso, Senhor, que Tu moldes o meu caráter. Muda o meu caráter, Senhor. Esse caráter é altivo. Estou sempre a contender com Deus como se eu fosse mais do que Deus. Como se eu conhecesse os caminhos de Deus. Como se eu conhecesse os pensamentos de Deus. A palavra, o profeta Isaías disse, Senhor, lá em Isaías 55, que os teus pensamentos são mais profundos, são mais altos do que os nossos. Quem se susterá diante de Ti, Senhor? Por que que eu estou a sacrificar-me? Por que que eu vivo uma vida de sacrifício só porque eu não quero obedecer?
obedecer só porque eu não quero sujeitar. A tua palavra diz lá em Tiago capítulo 3, versículo 4, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. Senhor, eu preciso que o meu caráter seja moldado. Ensina-me, Senhor. Então você está a dar lugar a Deus. Quando entra, amado, não importa o peso da palavra. Porque dependendo do tipo de pecado que você tem, dependendo dos caminhos que você anda, muito facilmente você faz duas coisas. Ou fica na igreja, na congregação dos santos, para Deus te curar, te libertar. Eu repreendo agora mesmo toda a interferência satânica. Sai, em nome de Jesus. Ou você fica na igreja para curar a tua alma, assim como você vai ao médico para curar o teu corpo, você fica na igreja, na congregação dos santos para curar a tua alma. Ou você sai a correr, a falar mal de Deus, falar mal do servo, do pastor, do líder, dos irmãos, de tudo, e nunca mais põe lá os pés. A escolha é tua. E Deus dá-nos a escolha. Mas você precisa de vir com humildade para dar lugar a Ele, para Ele entrar. E quando você confessar a Ele como Jesus Cristo, como Salvador da tua vida, você então tem que dar lugar a Ele, para que Ele seja o Senhor da tua vida. E aí requer mansidão. É mansidão que vai nos deixar ser corrigidos pela palavra. Quem é que vai corrigir, amados? É o líder da congregação. É o líder que vai corrigir. E quando você está a ter comunhão pessoal com Deus, Deus também corrige. Deus também corrige. Deus abana, amados. Por quê? Porque Ele quer salvar. Porque Ele sabe quem é que está do nosso redor. Quem é, amados? É o inimigo. Para ver se nos paralisa. Para ver se nos mata. Para ver se nos traga. Para ver se nos empurra para o poço. Para carregar-nos para o inferno com Ele. E Ele, como está a ver, Ele sabe quem está é espiritual. Ele vê, nós não vemos. Então Ele nos urge a obedecer. Ele nos urge a sujeitá-lo. Ele nos urge a vir com mansidão e humildade, que Ele vai nos ensinar. Ele diz aqui: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde do coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. O jugo de Deus é leve e suave, amado. O jugo de Deus começa pela humildade. Ele vai nos ouvir com carinho. Ele vai nos compreender. Quem é que te compreende, amado? Você pode ter um marido que muito te ama. Você pode ter um familiar, a esposa que muito te ama e diz que te compreende. Eu te compreendo, meu amor. Não te preocupes, eu te compreendo. Onde é que nós temos um exemplo disso, amado? Nós temos esse exemplo aí, a Ana e o Elcana, aqui em 1 de Samuel, capítulo 1. Toma nota e vai ler lá a história da Ana e o Elcana. A Ana não tinha filhos. E a Penina tinha. A Elcana tinha 2 mulheres. A Elcana tinha filhos, mas a Ana não tinha. Mas ele amava a Ana. E a Ana estava muito amofinada, muito triste, porque não tinha filhos. E ele disse: mas meu amor, por que tu estás preocupada com isto? Isto não me preocupa, não te basta o meu amor. Ele estava à espera que a Ana ficasse conformada e satisfeita e feliz, tivesse paz, porque ele amava. Mas ela não queria isto, ela queria o amor dele, mas ela estava incompleta, ela sentia-se incompleta. Não só porque ela estava debaixo da afronta da rival, a Penina, que chamava ela de estéril, de seca, de useless. Ou seja, uma mulher que não dá filhos ao marido, inferior, que ela que estava em cima, a Ana estava por baixo, mas muito pelo contrário. No coração do Elcana, a Ana estava por cima. A Ana estava por cima, porque ele amava mais a Ana. E ele era o lavrador. Quando ele tinha frutos, ele trazia a maior porção e a melhor porção para a Ana. A Ana que não tinha filhos, ele trazia melhor e maior.
ele achava que isto bastava a Ana. Ele dizia a Ana, eu te compreendo, eu não preciso que tu me des filhos. Se for para me agradar, eu te compreendo. Mas não era isto que Ana estava preocupada. Ana queria sentir-se ela mesma realizada. E Deus compreendeu a Ana. Como é que Deus compreendeu a Ana? Ela rasgou o coração. Ela, cada vez que iam à igreja, ela rasgava o coração, rasgava as vestes. Ela na igreja a orar, até o sacerdote ali um dia pensou que ela estava bêbada e disse, mulher, até quando é que vais ficar curada desta tua bebedeira? O que a Ana fez? Se a Ana fosse uma de nós, o padre me chamar de bêbada, eu venho para a igreja, estou a orar, o padre chamar-me de bêbado, e mesmo se eu estivesse bêbado, eu estou na igreja, é para curar a minha bebedeira. Ele não tem que falar comigo assim. Caía no mundo e nunca mais ia à igreja, porque olhou para aquilo que o padre disse. Mas olha a atitude da Ana. Humildade é sabedoria, amados. E Jesus Cristo me disse mesmo isso. Ele disse, Ana, a humildade é o segredo de todos os negócios. Ele me disse, ele me ensinou. A humildade é a fundação, é o pilar, é a torre forte de qualquer relação, de qualquer negócio. E a Ana nas calmas, Ana disse, ai Senhor, eu não estou bêbada, a minha alma está atormentada. A minha petição que eu tenho pedido ao meu Senhor. E ele então disse, então o Senhor te conceda a graça dessa tua petição. E a Ana desceu. Quando foi para casa, lá eles tiveram aquela intimidade que só eles. E a Ana concebeu. Por causa de quê? Ela tomou posse dessa bênção, da bênção da semente que ela estava a precisar de Deus, para poder chapar na cara da menina, paz. O meu Deus é maior, meu Deus é grande, meu Deus me ama, meu Deus me compreende, meu Deus olha além daquilo que ninguém pode olhar. O meu Deus vê além daquilo que o homem que me ama conseguiu ver. O Elcana amava, dava-lhe melhor, mas ele não conseguiu ver além das emoções, dos sentimentos, da necessidade da Ana. Era uma necessidade da alma. Só Deus vê. Por isso é que está escrito que a palavra de Deus ela é mais poderosa do que espada de 2 gumes. Ela dilacera as entranhas do coração e discerne as intenções dos pensamentos e dos corações. Você quer competir com isso, amados? Vai perder. Vamos ser humildes, amados. Quer ganhar? Quer vencer? Na vida, nas relações, todo tipo de relação, seja ele qual for, até com seu filho pequenininho, seja humilde, seja manso. Aceita que também é fraco. Aceita também que tem limitação. Aceita também que é pecador. Aceita que tem falhas. Aceita que tem um coração disposto a aprender sempre. Aceita que precisa do outro, do próximo. Não importa a quantidade de dinheiro que você tenha. Não importa que o teu roupeiro está cheio de roupas de Louis Vuitton, de H&M, de não sei quantos, de ouro, de prata, de não sei quantos. Você conduz um carro do topo da gama do último grito. O teu carro é de ouro, amados. Eu estive a ver há tempos num país, já não me lembro, tem carro de ouro, tem tudo de ouro. Não importa, amado. Se a tua alma não tiver humildade, se o teu caráter não for moldado e não for revestido pela humildade e mansidão, os valores pilares, que é o pilar de toda a sabedoria para conhecimento, você não entrará no reino dos céus, porque é a humildade e mansidão que faz de nós uma criança diante
da face de Deus. E assim é o nosso Jesus. Diante do Pai, ele sujeitou-se ao Pai. Ele veio, ele pregou, amados, com amor ao Pai, com amor à obra, com amor à missão dele. Ele cumpriu na íntegra, em excelência. E ele sempre disse, o meu Pai, as palavras que eu vos digo, eu não vos digo de mim mesmo, mas eu vos digo do Pai que me diz. Por isso é que quando eu prego, amado, eu digo, o Senhor disse. Porque eu não tenho nada para te dizer. Eu vou estar aqui a fazer o que, amados? Eu não tenho nada para te dizer. Mas Ele me diz. Vai e diz. Então as palavras que eu te digo são a palavra do nosso Mestre. E este é assim, foi Ele. Se você for ver lá, leia o João. João é o discípulo do amor. O discípulo amado. Ele descreve o caráter do nosso Mestre na íntegra, com uma excelência, e vê-se o amor no coração. Ele escreveu com amor e vê-se que ele é mesmo discípulo amado. E ele, quando descreve aquilo que Jesus, a testemunhar do Mestre, as palavras que vos digo, eu não vos digo de mim mesma, eu vos digo que é do Pai que me enviou. As obras que eu faço, eu não as faço de mim mesma, é o Pai quem me ensina. Quando nós vemos líderes vaidosos, ensoberbecidos, já não têm amor por Jesus. Estão fora. Porque quando nós não nos ensoberbecemos, nós estamos dentro do plano da vontade de Deus e nós lembramos que aquilo que nós estamos a pregar não é nosso. A palavra que nós estamos a pregar não é nossa, é de Jesus Cristo, porque Ele é cabeça, Ele é quem Deus lhe deu o poder. Ele, quando ressuscitou, Ele disse aos discípulos, Ele manifestou aos discípulos e disse: eis que é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide pregai o Evangelho. Então é Ele quem manda. Em nós, nas igrejas, Deus deu-lhe esse poder pela obediência e submissão e excelência em cumprir a missão pela qual Deus o enviou. Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, para que ao nome de Jesus toda língua confessa que Ele é o Senhor, para a glória de Deus. No céu, os anjos dobram o joelho a Jesus e servem-no. Na terra, nós, os demônios, os anjos, quando são enviados, dobram o joelho a Jesus Cristo. Debaixo da terra, os demônios dobram o joelho a Jesus Cristo. Eu já preguei várias vezes, provando a você que os demônios, na Bíblia, que os demônios dobram o joelho a Jesus Cristo. Eles reconhecem o poder de Deus. Se forem lá ler em Marcos 5, creio eu, o endemoniado de Gadareno, os demônios que estavam nele, assim que viram Jesus Cristo, a vir Jesus Cristo no coração, expulsava-os do homem. Assim que viram, ai, Filho de Deus Altíssimo, que temos nós contigo? Dobrou o joelho. Dobrou o joelho. Então, quem é você e eu diante dele para fazer o contrário e achar que não vai ser punido por isso? E achar que não vai ser levado, não vai ter que prestar contas. Todos nós vamos aparecer no tribunal. Então, este é o tempo da graça que Ele nos dá, pela sua bondade, pelo seu amor, para que nós sejamos crianças, para deixarmos ser moldados, para deixarmos ser corrigidos, para aceitarmos a Ele, virmos a Ele em mansidão, de sabedoria, com humildade, para sermos corrigidos, lavados. Nós não estamos bem, amados. Nós não estamos bem. Nós não somos... O apóstolo Paulo pregou e muito bem. Não há um justo nenhum sequer.
Todos pecamos, destituídos fomos da glória de Deus. Todos extraviados. Então não tome por usurpação que você é bom. Eu não tomo por usurpação que eu sou boa. Todos os dias diante do meu Senhor é só perdão. Senhor, perdoa ali. Ai, Senhor, falha aqui. Ai, Senhor, ali. Ai, Senhor, ali. Ah, Senhor. É muita imperfeição, amados. É muita imperfeição. É muita imperfeição. Por isso, nós temos que entender que nós somos limitados. Mas quando estamos em Cristo, na singeleza do nosso coração, nós todos podemos, porque é Ele que nos fortalece. Eu venho aqui pregar para você, porque é Ele que me fortalece. É Ele que me ensina. É Ele que me diz, prega isto, porque, amados, não há capacidade em mim de... Eu nem me lembrava disto. Olha os anos esta visão. Os anos, amado. Foi a primeira visão que eu tive. A primeira visão no ministério. Em uma igreja que há anos. Olha só. É Ele. Então a glória aqui é dele. O louvor é que é dele. A adoração é que é dele. Por isso é que ele diz, permanecei no meu amor, assim como eu permaneço no amor do Pai, do meu Pai. Ele mesmo, depois de ter vencido, ele honra o Pai. Ele serve ao Pai. Ele é o mediador entre Deus e nós, entre o Pai e nós. Ele intercede por nós. Ele leva as nossas causas diante do Pai e argumenta com o Pai as nossas causas. Olha este, aquele. É assim que eu vejo, amado. Porque minha causa, quando eu estava desanimada numa altura, eu fui ingrata, amados. Nós somos ingratos. Mesmo tendo relação com Deus, mesmo vendo a experiência deles, em nome de Jesus, eu repreendo, expulso em nome de Jesus. Mesmo vendo, há momentos que a nossa memória falha. Os homens, de uma forma geral, têm memória curta. Há momentos que nossa memória falha. E nós começamos a resmungar. Ai, Senhor, isto. E ele então fez-me lembrar, Ana, quando tu estavas assim, lembra aquilo que eu fiz? Eu te resgatei, eu te livrei, eu te coloquei num alto retiro. Ou seja, só isto basta para poder agradecer, para poder ter um coração grato. Às vezes, quando nós estamos debaixo do fogo, a aflição é tanta. A gente às vezes esquece de certas coisas, pomos os olhos só nos problemas. Mas não, temos que tirar os olhos do problema, olhar aquele que é maior que nossos problemas. E então, quando tiramos os olhos do problema e tudo aquilo que nos está a afetar e pomos os olhos em Jesus, reconhecemos o amor dele, reconhecemos o poder dele e fluímos nesse amor, fluímos nesse poder, reconhecemos a plenitude da sua glória, da sua graça, do seu poder soberano absoluto. Então nós experimentamos um milagre de Deus para a nossa vida. Ó Pai querido, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por essa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, continua a tocar no coração de todo o teu povo, Senhor. O poder, ensina a cada um de nós, Senhor, o poder da humildade, para que todos nós sejamos crianças diante de ti, Senhor. Para que sejamos crianças diante da palavra, para que sejamos crianças perante o nosso líder, aquele que viu em nós algo que o Senhor quer mudar, o Senhor quer moldar-nos, e o líder está a nos instruir para nos corrigir, para o nosso bem, para que o plano do Senhor se cumpra, para que o sonho do Senhor se cumpra na nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos um coração disposto a obedecer, um coração humilde, um coração contrito, um coração íntegro, um coração cheio do poder da humildade, Senhor, de mansidão. E se nós não estamos nesse nível, Senhor, ajuda-nos a esvaziar-nos de nós mesmos. Fala com Deus, amados, cada um sabe de si. A Ana foi lá ao trono da graça, ela orou ao Pai. E o sacerdote não sabia o que ela estava a orar, porque ele não conhecia, ele até interpretou mal. Então você ora, amados, é você com Deus. Fala com Deus agora.
traga todo o teu caráter, traga, se você tem tendência a contender, a argumentar, aí eu não preciso de ir à igreja, aí eu não preciso há pessoas que dizem que nós não precisamos de orar muito. Amado, Jesus disse orar e vigiar. E quando você realmente ama e quando você chega a um determinado nível para cumprir o ministério, para que o ministério de Deus se cumpra na tua vida, você tem que viver uma vida de oração, você tem que viver uma vida de intercessão, você tem que viver uma vida de comunhão com Deus, a palavra, para Deus dar revelação, dar sabedoria, dar o poder, para que você flua no Espírito Santo, para que você cresça, para que você revista de toda a armadura de Deus, fortaleça nele e na força do poder dele, para que o Espírito Santo confirme a palavra em ti e em tudo aquilo que você tiver que fazer. Você tem que ter, amados, não há como não orar muito. Não há como não orar muito. Se o Espírito de Deus está em você, então você vai ter necessidade de ter comunhão com Ele. E é essa necessidade que faz de você um servo bom e fiel e humilde. Porque você em comunhão com Deus, em oração, Ele vai te corrigir e você vai ouvir. E você vai se sujeitar. Porque é na comunhão que há comunicação. E é na obediência e a mansidão que a comunhão é efetiva. A comunhão com Deus só é efetiva quando nós somos humildes. Então nós falamos, mas nós damos o lugar para que Ele também nos fale e nós ouvimos. E é quando nós ouvimos a Ele, é que vem aquela alegria. Sentimos como criança, ai, Deus me respondeu, ai, Deus me falou, ai, obrigada, Senhor, pela tua presença, pelo teu amor, obrigada, Senhor, obrigada por me mostrar, Senhor, a área que eu tenho que corrigir, a área que eu tenho que me esforçar, a área que eu tenho que mudar, Senhor, Santo Espírito, ajuda-me, Senhor, ajuda-me a esforçar, Senhor, toca em mim, continua a falar, Senhor, continua a me convencer do meu pecado, da tua justiça, do teu juízo. Eu sei, Senhor, que todo aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do potente descansará. Senhor, cubra-me com as tuas penas, Senhor, protege-me, Senhor, mas guia-me, Senhor, ilumina os olhos da minha mente. Se há cegueira, se há limitação, se há falta de sabedoria, continua a me falar, continua a me ensinar. Continua a me instruir, Senhor. Eu não quero andar mais segundo o conselho do ímpio. Eu não quero mais andar segundo o conselho dos meus amigos, porque eles cada vez, todos aqueles que me falam, que me instruem, mas quando eu preciso, ninguém tem, ninguém pode me ajudar. Todos têm telemóvel desligado, ninguém tem dinheiro, mas tu, Senhor, tu és aquele que fecha a porta de maldição, abre porta de bênção. Vem fechar a porta de maldição da minha vida, Senhor. Vem abrir porta de bênção, Senhor. Eu quero entrar no teu jugo que é leve e suave. Eu quero que tu me ensines, eu quero que tu me endireites a minha vereda, eu quero que tu me fortaleças, eu quero que, amado, você fala da tua vida, você fala com Ele. É dali que vai fluir água viva. E você então vai saber o que fazer. Você vai entender o estado da tua alma, o estado do teu caráter. Ele faz um autoexame do teu caráter. Ele vai te dizer para remover isto, remover aquilo, até naquilo que você tem que comer, até naquilo que você não tem que comer. Ele vai falar, ele diz, olha, isto aqui, você está enfermo ali, é porque isto que você come, é por isso que você come. Ela faça isso, faça aquilo. E mesmo que não tenha, há muitas coisas que ele diz que eu não posso comer, mas ele diz, a seu tempo. Eu disse, ai, Senhor, o Senhor disse que eu não posso comer isto, que eu não posso comer isto, mas eu ainda não tenho dinheiro para comprar este tipo de alimento, porque é muito caro, Senhor. Deus está-me a dizer que eu posso dizer. Portanto, Deus me disse para eu não comer comida de um dia para outro. Mas eu não tenho como cozinhar todos os dias uma comida diferente. Não há condições para mim ainda. Tenho filhos pequenos que comem. Então a prioridade é eles. Então aquilo que tem é o que eu como. Quando eu faço jejum, eu não preciso de comer. Mas quando há vezes eu preciso de comer, porque eu ando a pé, eu ando muito, e ando para longe. Então eu preciso da comida para me aguentar, porque senão os olhos às vezes ficam assim um bocadinho ao contrário. dá fraqueza. Então aquilo que eu tenho é como ele diz para eu não comer pão fermentado, ou seja, um pão que leva fermento. Então ali
se eu não posso comer pão que leva fermento, eu não posso comer bolos, não posso comer tudo que leva fermento, porque é o meu metabolismo. Isto ele está a fazer, ele é o médico dos médicos. Este é o amor dele, amados. É o médico dos médicos e ele viu o meu metabolismo não dá com estas coisas. Então ele diz: remove isto, remove aquilo, remove o fermento. Ele me disse: come pão asmo. E ele disse: tu podes fazer isso, tu mesma. Mas qual é o tempo que eu tenho agora para estar aí fazer o pão asmo? Eu só o tempo que eu tenho para estudar, para orar e para fazer outras coisas, tanto tempo. E de repente, quando eu passo, às vezes fico a manhã toda, lá para as 2, 3 horas, o que tenho está pronto. E às vezes eu estou a comer, eu estou de caminho. Eu estou a correr para ali. É só agarrar alguma coisa que eu, às vezes, em pé, amados, eu dificilmente sento para comer. É uma vida de estresse. Não há ainda não há aquela estabilidade para poder fazer tudo com calma. É tudo a correr. O tempo não para. Então é isso. Eu preciso de fazer exercício físico. Não há tempo para poder parar para fazer exercício físico. É tudo a correr. Para mim é tudo a correr. Exercício físico para mim é quando eu saio andar e eu vou andando depressa. Senhor, ajuda. Enquanto eu estou a andar, Senhor. É só assim, amados. Não há tempo para cuidar de mim, especificamente concentrada. Não dá. Há de chegar um dia, amados. Quem sabe quando eu tiver 70, 80. Mas lá está. Já viu como é que o amor dele é? Ele diz: não beba leite. Porque não vai bem com o meu metabolismo. E isso, por quê? Porque eu gosto muito de leite. Sempre gostei muito de leite. E isto já os médicos nutricionistas em Lisboa, quando fizeram um exame sanguíneo, eles disseram que eu não podia beber leite. Eu, na altura, eu já era convertida, mas bebia muito leite na minha dieta. Então, os médicos queriam operar minhas varizes, as 2 pernas, e o médico disse que eu tinha que perder mais peso. Eu não estava gorda, mas ele me disse que eu tinha que perder mais peso, senão ele não operava. Eu disse: mas onde é que eu vou? Eu não como nada assim, Mas, amados, quando fui fazer a consulta de nutricionista para saber dieta que eu fazia, por que eu não emagrecia, eu fazia exercício de manhã e à noite, amados. De madrugada, eu estou na Marginal de Seixal a correr, fazia corrida 1 hora. E à noite, quando venho, organizo tudo em casa, cuido das crianças, ponho na cama. Às vezes, às 11 e tal da noite, eu estou na Marginal, corro a Marginal Seixal todo, Fogueteiro, Torre da Marinha, Arentela. Corria para ir 1 hora, 1h30, sem parar. Todos os dias, 2 vezes ao dia. Mas não emagrecia. Era o leite. Quando fui fazer eles fizeram um exame sanguíneo, eles me disseram: tens que tirar o leite, tens que tirar isso, tens que tirar isso. Mas até tomate. Eu disse, e era coisa que eu comia muito, gostava muito de tomate. Tudo que eu comia, repolho. Já viu? Eu fazia muita salada de repolho. Já viu? A todo tempo eu cuidava que eu estou a fazer dieta, mas não, eu estou a ofender o meu metabolismo. Então, o metabolismo lento e isso tudo. Então ele me disse: tira isso, tira isso. Veio confirmar tudo aquilo que o médico me tinha dito. Eu disse: Senhor, mas eu não tenho dinheiro para comprar essas comidas, eu tenho que comer agora o que tem, Senhor. O Senhor disse: a seu tempo. A seu tempo. Já vi o amor dele. Eu estava preocupada em obedecê-lo, mas eu estou a ver as minhas condições financeiras limitadas. Não dá para eu me concentrar só em mim, para cuidar de mim especificamente. Mas ele me disse: a seu tempo. Então eu tenho tempo. Quando chegar o tempo certo, eu vou poder ter isso. Então é assim ele faz com você. Isso aqui é comunhão com Deus. É Ele quem endireita as nossas veredas. Mas você tem que ter um coração disposto a obedecer. Porque quando nós temos um coração disposto a obedecer, Ele fala conosco. Ele revela-nos. Coisas que nós até a princípio ficamos assim: mas isso é Deus mesmo a falar? É Ele a falar. E quando você concentrar e despertar, diz: mas olha, o médico também me disse isso. Eles fizeram um exame sanguíneo e viram que grão de bico fazia-me mal. Mas o médico dizia que é só a pele.
a casca de feijão, é só a pele. Quer dizer, eu tenho que tirar a pele de tudo. E Deus me disse tudo isso. E disse, é engraçado. Olha o poder de Deus. É o amor dele, amado. Para ti e para mim. E para ti e para mim. Se você for humilde e manso, ele te falará. Ele te guiará. Ele te corrigirá. Ele endireitará as tuas veredas. Ele te sustentará. Ele te curará. Ele te sarará. Ele te protegerá. E terá sempre a mão na cabecinha. Acalma, minha querida, meu querido. Eu estou contigo, eu sou contigo. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará até ti. Maior sou eu. Eu sou poderoso, maior sou eu que estou contigo de todo o resto que está no mundo. Amém, amado? O poder de sermos crianças. O poder de reconhecermos que somos crianças. Nós somos nada perante Deus, amado. Deus dizimou a terra em 3 tempos. Nos tempos de Noé. Outros povos, Deus dizimou. Até os dias de hoje, Deus tem dizimado nações com cheias, amados. Com tsunami aqui até nem falo bem as palavras. Com o furacão Katrina ali, os Katrinos ali, os ali. Deus tem manifestado o seu poder, mas nós ainda não damos ouvido ao poder daquele que está sentado no trono. Ele pode mandar. Ele querendo eliminar a terra em segundos, ele assim o faz, amado. Mas a misericórdia dele está sobre você, está sobre mim. A misericórdia dele ainda está sobre a terra, para que todos nós entendamos que ele é o Senhor e sejamos crianças diante dele. E deixemos que ele seja o Senhor e faça conosco aquele que ele precisa fazer conosco. Moldar o nosso caráter. Moldar o nosso caráter para sermos humildes e mansos. Esta humildade e mansidão é o caminho para que ele trabalhe conosco, para que ele nos molde, para que ele então tenha um vaso de honra nas suas mãos. Você quer ser um vaso de honra nas mãos de Deus? Seja humilde e manso. Esvazia-te de ti, teu pensamento, teu sentimento. Deixa a preguiça, deixa a cama, deixa o sono, deixa a mãe, deixa pai, deixa marido, deixa esposa, deixa criança. Eu quando digo isso, é para você administrar o teu tempo de uma forma em que Deus está no centro da tua vida, que Deus está no controle da tua vida, que Deus é o Senhor da tua vida. Quando nós fazemos dele o nosso Senhor, operando ele, quem se susterá diante dele? De você, de mim. Amados, os ataques, se você visse os ataques que cada crente passa, se nós víssemos demônios cercados, mas ele tem nos livrado a cada um de nós. A cada um de nós, amados. O mundo está a passar por momentos de muita aflição, de muita perseguição, amado. Eu quando sento com a minha filha e vou procurando coisas engraçadas no TikTok para partilhar com ela, para ela ver, né, que ela gosta muito de coisas de bebês e animais e que então eu partilho com ela e vamos vendo. Mas às vezes eu vejo coisas, amados, que eu choro. Esta situação no Sudão e em todos os outros países estão debaixo do fogo, amados. Fogo cerrado. É para nós orarmos. Ele está no controle. Ele está no controle. Isso é para moldar também o nosso coração. Especialmente o coração do crente. Se nós saímos expulsos, em nome de Jesus. Nós estamos na terra santa, amados. Um lugar onde nós estamos não há guerra. Não está a chover canhões. Não está a chover tiros. Você e eu estamos na terra santa. Vamos orar por aqueles que estão a passar por momentos maus. Nós não sabemos de onde vêm os problemas. Mas uma coisa nós temos a certeza. O nosso socorro
vem do céu. Nosso socorro vem daquele que está sentado no trono, acima de todo principado, toda potestade, acima de todo o príncipe das trevas, acima de todo domínio, acima de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E ao nome dele, todo joelho se dobra no nome de Jesus. Você começa a ordenar agora todo o joelho de altivez que se dobre na tua vida e saia da tua vida agora mesmo, em nome de Jesus. Ó Pai querido, em nome de Jesus, fala com Deus, amados. Fala com Deus segundo essa palavra que você ouviu. Em nome do Senhor Jesus, dobra, ordena toda a fortaleza que está a tentar parar, que está a tentar separar você do amor de Deus. Ora e ordena fortaleza de altivez, fortaleza do orgulho, fortaleza de ciúmes, fortaleza de inveja, fortaleza de preguiça, fortaleza de mordidão. Tudo quanto é caixa de fortaleza, você conhece a você, você sabe a tua limitação, a tua fraqueza, o teu pecado. Fala com Deus agora, amados. É agora, é agora. Seu Santo Espírito toca em cada um de nós, vem nos ajudar, Senhor, vem nos fortalecer, vem convencer de nossos pecados. Peça sempre, amados, na tua oração não pode faltar, pedir a Deus para convencer. Seu Santo Espírito, convença-me do meu pecado, mostra-me, Senhor, onde é que eu estou a falhar, onde é que eu estou a pecar, onde é que eu sou forte, onde é que eu sou fraco, onde é que eu preciso endireitar, onde é que eu preciso fechar a porta, onde, Senhor, mostra-me, Senhor, mostra-me, Senhor, mostra-me em nome de Jesus, toda a caixa de fortaleza, em nome de Jesus, agora eu ordeno, sai para fora da ação, sai para fora da ação, em nome de Jesus. Eu clamo sangue de Jesus sobre mim, sobre os meus irmãos, todos os meus irmãos aqui presentes, Senhor, em nome de Jesus, toda a fortaleza que está a tentar impedir que estes não recebam, que estes teus pequeninos, Senhor, não recebam o teu poder, não recebam a tua glória. Nós cancelamos toda essa interferência agora, em nome de Jesus. Eu clamo poderoso sangue de Jesus sobre todos eles, sangue de Jesus. Pai Santo, toca no caráter, Senhor, toca no caráter. Nós não queremos te deixar tocar no nosso caráter, mas nós precisamos, Senhor, que nossos caráteres sejam moldados para que eles sejam humildes e mansos, Senhor. Nós precisamos para abrir o caminho, para que tu sejas o Senhor da nossa vida. Em nome de Jesus, nós precisamos, Senhor, para que voltamos a ser crianças. Tu dizes na tua palavra, aquele que não for como uma criança, não verá a ti, não verá o reino de Deus, não herdará o reino de Deus. Por isso nós precisamos de ti, Senhor. Ai, precisamos de ti, Senhor. Leva-nos, Senhor, a um nível de intimidade que só tu sabes que naquele nível nós conseguimos alcançar a tua graça plena. Senhor, nós precisamos de chegar ali e só negando o pecado, só negando a nós mesmos, só negando o amor ao mundo e toda a sua glória, só negando a tudo aquilo que tem constituído uma pedra de tropeço, negando Jonas na nossa vida, Senhor. Vem nos ajudar a negar Jonas na nossa vida, pedra de tropeço, Senhor, para que nós possamos dar lugar a ti, para que tu sejas o Senhor e nos guie e nos leve a um nível de intimidade contigo, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito, Espírito Santo de Deus, peça ajuda ao Espírito Santo em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu agir, o meu andar. Peça a Ele, fala com Ele, amados, fala com Ele. É a tua vida, é a tua salvação, paga o preço da tua salvação. Orar a Deus, ao nosso Criador, é pagar o preço da nossa salvação, é entrar em comunhão com Ele, é entrar em sintonia, é fluir no seu sobrenatural, é fluir no Espírito Santo, no Espírito de Deus que clama, Abba Pai. Ele está à espera que tu abras a tua boca. Eu posso orar por ti, mas Ele quer que seja você a falar com Ele, seja você a abrir a tua alma, a derramar a tua alma para Ele. Ele quer ouvir de ti, não importa se você sabe ou não falar,
Não importa se você sabe ou não orar, mas Ele quer que você abra a boca, abra o coração e fale com Ele. Achegue-se a Deus hoje. Achegue-se a Ele hoje. No nome de Jesus, Pai Santo. Toca, Senhor, cada um dos meus irmãos. Fala com eles, Senhor. Manifesta-te a eles, Senhor. Como tu te manifestas a mim, Senhor. Eu não sou a única. Eu não sou melhor do que eles. Não sou maior do que ninguém. Senhor, eu sou apenas uma serva. Sou apenas um vaso de honra nas tuas mãos. Que pela tua vontade, Senhor, tu escolheste para estar aqui, para pregar a tua mensagem, para lhe entregar o pão da vida a cada um desses que quiserem receber de ti através de mim, Senhor, comerem da minha mão aquilo que tu queres que eles comam, Senhor. Eu somente estou a dar, mas, Senhor, toca neles para que eles também tenham comunhão contigo, para que eles também sejam, Senhor, ouvintes da tua palavra e ouçam a voz do Espírito Santo. Se eles ouçam a voz do Espírito Santo, eles tenham intimidade contigo, Senhor, em nome de Jesus. Dá a cada um deles um coração que esteja suscetível à tua vontade, para que obedeçam, Senhor, e se sujeitam a ti, sujeitam a tua palavra, para que o inimigo também fuja deles, Senhor, e que eles sejam usados poderosamente pelo poder do Espírito Santo, para também fazer diferença na vida de cada um deles, a partir da sua casa, que eles sejam, Senhor, ministros da sua casa, que eles sejam evangelistas na sua casa, que eles sejam profetas na sua casa, que eles profetizem vida, que eles profetizem edificação, que eles profetizem perdão, libertem o perdão para aqueles que o magoam, perseguem, que eles também libertem uma palavra de vida e curem, Senhor, curem os enfermos, libertem cativos da prisão, Senhor, em nome de Jesus. Toca, Senhor, reveste, Senhor, em nome de Jesus, perdoa os pecados, Senhor, em nome de Jesus, assim como perdoaste os pecados da Ana e aceitaste a petição dela, Senhor. Aceita, Senhor, a petição de cada um dos meus irmãos aqui presentes. Aceita, Senhor, em nome de Jesus, o pedido de perdão. Perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, toda a imundícia, todos os maus caminhos, Senhor, que os nossos pés vão, Senhor, roda de escarnecedores, Senhor, todo o conselho do ímpio que temos ouvido, vem arrancar, Senhor, vem cancelar, Senhor, em nome de Jesus, para que nós sejamos curados, para que nós sejamos libertos, para que nós sejamos ungidos, revestidos do teu poder, tenhamos sabedoria divina que vem do alto, onde Jesus Cristo está sentado, à destra de Deus o Pai, acima de todo principado, potestade, Senhor, em nome de Jesus, queremos receber o teu poder hoje, sai, eu te repreendo em nome de Jesus, queremos receber o teu poder hoje, Senhor, em nome de Jesus, queremos receber, Senhor, derrama sobre nós o óleo da tua unção, Senhor, o óleo fresco, o óleo do teu poder, o óleo do Espírito Santo, Senhor, seja derramado agora sobre a vida dos meus irmãos, a vida de todo esse povo, Senhor, liberta, cura, Senhor, sara o coração, sara a alma, Senhor, sara o caráter, liberta o caráter de toda armadura, Senhor, de toda mara invisível, mas real, liberta, Senhor, para receber o teu Espírito, o Espírito manso e humilde de Jesus Cristo, o jugo de Deus que é leve e suave, que eles recebam hoje, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda maldição, todo a maldição hereditária que está, o Senhor está a dizer que você está, que há povos aqui que têm maldição hereditária, que precisam de ser libertos para que a sua vida dê um passo que você tem estado a tentar dar aquele passo, mas não tem alcançado por causa desse Acã. O Acã de maldição hereditária nos atrasa, é como se fosse uma pedra no nosso sapato. Então, se você está neste lugar, nesta posição, começa a falar agora com Deus. Senhor, em nome de Jesus, seja lá quem for que está aqui, que o Senhor disse que é Acã, liberta o Acã na vida das pessoas. Em nome de Jesus, Senhor, seu Santo Espírito vai de encontro a essa pessoa. Só tu és poderoso, Senhor, para fazer aquilo que eu não posso. Só tu conheces, Senhor, a dificuldade, a maldição na família aqui daqueles que estão aqui presentes. Senhor, eles estão aqui é por causa da sua determinação em ficar a ouvir a tua palavra até o fim. Tu dizes na tua palavra, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, tudo o resto será acrescentado. Acrescente, Senhor, liberta, Senhor, de toda essa maldição da lei, de maldição hereditária dos familiares. Liberta agora, Senhor, em nome de Jesus. Quebra as barreiras, Senhor, quebra o muro de Jericó, quebra laços de passarinheiro, quebra maras invisíveis mais reais, quebra ferrolhos do portão do inferno, deita por terra todo esse Acã
cá, Senhor. Lava, purifica, santifica, Senhor, esta alma, esse coração, essa mente. Muda pensamento, sentimento, Senhor, para que as suas atitudes provam que há um só Deus sobre as nações, um só Senhor de tudo, e ao seu nome todo joelho se dobra. A quem eu ordeno, dobra o joelho, sai dos meus irmãos agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu clamo sangue poderoso de Jesus sobre todos e declaro vitória em Cristo Jesus. Vitória em Cristo Jesus, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Seu Santo Espírito recebe a honra, recebe a glória, recebe o poder, recebe o teu amor, Senhor, adoração. Nós nos rendemos aos teus pés. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por cumprir, Senhor, tudo em todos, em confirmar a tua palavra, Senhor, que a vida de cada um desses que receberam esta mensagem hoje, essa libertação, não seja mais a mesma, mas dê uma virada. A glória é para ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe, amados. Até mais tarde. Aqui eu oro para que você tenha recebido e seja liberto para a glória de Deus. Aqui o TikTok diz didn't complete the go popular mission. You can let ok. Eles querem que vocês me deem pontos, bônus, mas eu não sei muito disto. Eu não me esforço muito porque eu tenho uma missão específica. A missão específica é levar o evangelho a você, é cumprir aquilo que Deus me envia a cumprir. Aqui no TikTok tem muitas coisas, realmente são muito divertidas e nos encorajam também a atingir os alvos. Uma das coisas que eu gosto no TikTok é encorajamento para que nós atingimos os alvos. E isso é algo que cada um de nós na nossa vida também devemos estabelecer os alvos. Deus diz, um povo sem alvo perece. Então é algo que eles têm em toda a plataforma que é poderoso para mim, mas às vezes não consigo porque tenho outros compromissos. Mas se você está ali, está a ver alguma coisa em que eles recomendam, se você sabe, então adira e levanta o Cristo bem alto nesta plataforma para que tenhamos para que mais pessoas recebam a palavra, recebam o poder de Deus, para que o evangelho do Senhor através desta plataforma também chegue a outros, passe a mensagem e que no tempo certo tudo vai mudar para melhor, eu creio, porque Deus ele trabalha de formas misteriosas, ele trabalha nos bastidores, nós não vemos, não sabemos, mas o que nós sabemos é que quando acontecer, nós seremos surpreendidos, amém? Então vamos esperar por essa surpresa. O justo vive pela fé e vive de esperança naquele que era, que é e que há de vir, que há de ser. Ele é fiel e ele cumpre todas as suas palavras. Só temos é que ser fiéis, esperar com paciência. Amém, amados? Um bem-aja. Até mais tarde, se Deus quiser.